Oi, minhas turmas de medidas 2, boa tarde, tudo bem? Na medida do possível, né, eu espero que esteja tudo bem. Estou em casa, vocês estão vendo aí atrás de mim esse ambiente meio colorido, é o ateliê da minha mãe. Tem gente que acha que é o quarto da Lara, mas é o ateliê da minha mãe. E é um cantinho aqui de casa onde eu consiga ficar um pouquinho mais reservada. Nesse momento a Lara está dormindo, então vou ver se dá tempo de eu gravar essa videoaula aqui rapidinha para vocês. Eu sei que não é o ideal, tá, gente? O ideal é que a gente estivesse em sala de aula, mas nesse momento onde é necessário esse confinamento de todo mundo para que a gente evite a propagação do coronavírus, eu acredito que fazer uma videoaula é uma forma da gente estar mais próximo, é uma forma da gente não deixar a matéria cair no esquecimento, é uma forma da gente ter alguma espécie de vínculo ainda, né, já que a gente já está praticamente há 2 semanas sem se falar, né, e é uma forma de incentivar vocês o estudo em casa. O AVA, ele está todo alimentado, né. A princípio, se tivéssemos tido aula na semana passada, a gente estaria no encontro 5, né? E essa semana a gente entraria no encontro 6. Então, o encontro 1 foi todo aquele histórico que a gente falou da história da psicometria. O encontro 2, a gente falou sobre a teoria da medida, onde nós falamos dos axiomas de identidade, ordem, lembra? Depois, no encontro 3, nós falamos do SATEPSI, o que é o SATEPSI, que no caso é um órgão regulador aí de toda essa questão da avaliação psicológica, dos testes psicológicos. No encontro 4, a gente já falou sobre a escrita dos documentos, e aí nós falamos da declaração e do atestado, que eu havia até passado um trabalho, mas que agora a gente não sabe quando a gente vai se encontrar para ver esse trabalho em mãos, para corrigir esse trabalho, né? E o encontro 5, que é o que eu gostaria de falar um pouquinho hoje para vocês, que foi a aula que não foi dada na semana passada, seria o encontro onde nós falaríamos sobre relatório, laudo e parecer, né? Que seria a continuidade da escrita dos documentos. Então, eu havia conversado com vocês, só para a gente refrescar um pouquinho a memória, que no nosso conselho existem diversas resoluções que nos dão as diretrizes do que fazer de forma correta e ética dentro da prática do psicólogo, né? E nós temos uma resolução que atualmente é a 006 de 2019, que é uma resolução que explica como nós devemos escrever os documentos psicológicos, correto? E nós temos 5 documentos: a declaração, o atestado, o relatório, o laudo e o parecer. Sendo que até ano passado, a gente estava sendo guiado pela resolução 007 de 2003. E o que essa resolução dizia pra gente? Que nós tínhamos declaração, atestado, relatório ou laudo, que eram a mesma coisa, e o parecer. Então, nós tínhamos aí 4 documentos. E aí, no ano passado, surgiu a resolução 004, que implantou as mudanças, e depois veio a 006, coisas de 3 meses depois, que na verdade ela ratificou o que a 004 disse pra gente, porém ela mudou alguns detalhes no texto. Disseram que o texto não estava bem escrito, então na verdade a 006 ela não promoveu mudanças nas regras de escrita, apenas ela mudou o texto e escreveu de forma mais clara e mais correta. Então hoje a gente tem que se basear por essa resolução. Então o que é importante a gente saber? Primeiramente, na resolução 007 de 2003, nós tínhamos lá as regras de escrita de declaração e escrita de atestado. Agora, na regra atual, segue da mesma forma, então não teve mudança para você escrever a sua declaração ou o seu atestado. Ok. O que mudou? Um dos pontos principais foi a questão do relatório. Relatório e laudo não são mais a mesma coisa, são documentos diferentes, né? Então, a gente muda de 4 documentos para 5.
E além disso, o relatório ele passa a ter mais uma categoria, que é o relatório multiprofissional, que antigamente também não tinha, né? Então, o que é o relatório multiprofissional? Como o nome já diz, a gente tem a opção de em um relatório só a gente colocar o parecer do psicólogo, do assistente social, do médico, do fonoaudiólogo, de todos os profissionais que participaram do processo de avaliação. Então, a gente vai entender um pouquinho o que tem de diferente aí nesse relatório, nesse laudo, né? Por que esses documentos foram separados. Eu não sei se eu havia mandado no grupo, mas eu sei que agora está no ar, no Encontro 5, está postado lá, está postada a resolução. E eu procurei buscar na internet uma resolução comentada, que ela justamente ajuda a gente a entender o porquê das mudanças. É um documento longo, é uma parte realmente burocrática, mas eu acho que a melhor forma da gente entender esse material é lendo, não tem jeito. Então, olha só, primeira coisa, está dizendo lá no artigo 11 da Resolução 006 de 2019, né? Relatório psicológico, ele não necessariamente vai envolver um processo de avaliação psicológica. O que isso quer dizer? Já quer dizer pra gente que se não tem um processo de avaliação psicológica, não vai ter um diagnóstico. Se eu não avaliei, eu não posso dar um resultado conclusivo, né? Então, para que o relatório serve? Ele serve para você solicitar um aumento de sessões no seu plano de saúde. Ele serve para você trabalhar com visita domiciliar a fins de encaminhamento. Então, em um relatório psicológico, você vai relatar ali situações como vida pessoal, vida social, histórica da pessoa, né? Você não necessariamente você vai precisar nesse relatório dar um diagnóstico. Você pode descrever um processo que está em andamento. Então, você pode descrever um processo de avaliação que ainda não foi concluído, né? Então, a primeira diferença que a gente vai ver do relatório para o laudo é que o laudo, o objetivo dele é dar um resultado de uma avaliação psicológica para a gente. E o relatório não. Ele é um documento que ele vai descrever um processo, ou ele vai descrever algo que você está vendo, ou ele vai descrever uma visita, ou ele vai descrever uma situação que você precisa buscar um encaminhamento, buscar uma solução, buscar um recurso. Então, ele é um documento pré-laudo. Ok até aí? Então, a gente tem aqui, ó, não tem finalidade de produzir diagnóstico, não corresponde à descrição literal das sessões, caso seja um processo de avaliação em andamento, e ele deve explicitar a demanda, ou seja, o motivo por que você está fazendo aquele relatório, né? E sempre você trabalhando também com, como é que eu vou dizer, com informações técnico-científicas. Então, o que é isso? Suponha que você está realizando uma visita domiciliar, né, de fins judiciais, onde você precisa apresentar um relatório sobre encaminhamento de criança para o conselho tutelar. Se você esteja fazendo um trabalho em conjunto com uma equipe multidisciplinar, mas como psicólogo você vai lá fazer a sua função e vai dar o seu olhar. Esse relatório, ele vai descrever o que você está identificando como pontos a favor e pontos negativos para aquela criança, por exemplo, ser transferida para uma outra instituição longe da família, ou para casa de parentes que não sejam os cuidadores daquele momento. Esse relatório, quando ele diz que você tem que ter um raciocínio técnico-científico, você tem que descrever e descrever o porquê você está dando aquela opinião, né? Então, por exemplo, se você está observando que a casa onde aquela criança está, ela tem condições precárias de higiene, né? Ou condições precárias de alimentação. Então, você vai escrever o seu relatório descrevendo o que você está vendo e mostrando tecnicamente, cientificamente, os impactos que isso vai ter no desenvolvimento daquela criança, certo?
Então, por exemplo, você está escrevendo um documento onde você não está fazendo necessariamente nenhum diagnóstico, mas é um documento que ele vai servir para a gente buscar uma solução ou dar um encaminhamento para um problema que a gente precisa resolver. Então, ele é um documento pré-laudo, ok? Se você não estiver fazendo um trabalho que você precise dar uma definição, você pode utilizar o relatório, tá? Todo documento, se você analisar lá na resolução, ele tem uma estrutura, né? Então, vai ter lá identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. O relatório, ele vai ser composto desses 5 tópicos. A gente viu lá na declaração que ela também tem os tópicos, né? Tem lá o nome do autor, o motivo da declaração, no final tem que datar, assinar. Então, é a estrutura do documento. No caso aqui do relatório psicológico, né, a gente vai ter também essa estrutura, onde na identificação a gente vai colocar lá o título do documento, né, o nome da instituição que está pedindo, ou então o nome da pessoa, né, que tá solicitando, o nome da instituição que está sendo atendida, ou da pessoa que está sendo atendida, e a finalidade. Então, o que é a finalidade? Você vai, em linhas, digamos, mais objetivas, você vai descrever ali quem solicitou e o motivo pelo qual solicitou aquele relatório, tá? Então, ainda pegando esse caso aí da visita domiciliar, né? Suponha que uma avó queira ter direito à guarda de um neto, né? Então, essa avó entra na justiça em busca de resgatar o seu neto por acreditar que ele não vive com os seus pais numa situação que seja adequada ao desenvolvimento de uma criança. Então, por exemplo, quando a gente for escrever, a gente vai colocar lá a instituição, provavelmente conselho tutelar, suponha, né? Aí, quando a gente for colocar a finalidade, a gente vai explicar, né? Solicitação da avó materna devido ao fato da criança, nananana. Então, você vai explicar um pouquinho do motivo, né? Do motivo do porquê daquele relatório, tá? Aí, depois, na descrição da demanda, o que você vai fazer? Você vai descrever com mais detalhes o que você botou nessa finalidade. A finalidade é mais objetiva, a descrição da demanda ela é mais detalhada, mas as duas estão falando a mesma coisa. Aí depois a gente tem um procedimento. Aí nesse procedimento do relatório psicológico, a gente vai explicar o que foi feito. Como foi feita essa visita, quanto tempo levou essa visita, foi uma visita de um dia só, quantas pessoas foram com você observar. Aí você vai colocar tudo que você fez para realizar essa visita, tá? Na análise, aí você vai colocar as principais características que saltaram aos seus olhos nessa visita e pontos que sejam relevantes para a evolução desse trabalho a partir do momento que você for apresentar esse relatório, né? E a conclusão, aí você pode colocar lá que a partir do que você viu, você acredita que seja interessante fazer um encaminhamento para que a criança saia daquele ambiente, né? Ou qualquer outra sugestão ou orientação que você achar pertinente, mas sempre com um embasamento científico ali, né? Para que você conclua aí o seu resultado. Quando eu digo embasamento científico, gente, não é que você tenha que colocar ali uma referência bibliográfica, até porque isso é obrigatório no laudo, não no relatório. Mas você tem que argumentar o porquê você está sugerindo aquilo. Você não pode simplesmente sugerir que uma criança não more com os pais e more com a avó porque você acha que deve ser. Você vai ter que argumentar o porquê. Então, suponha que essa criança você não tenha observado condições alimentícias propícias dentro dessa casa. Então, você vai justificar que é importante para o desenvolvimento da criança, que ela tenha uma alimentação saudável, porque isso vai impactar diretamente na capacidade cognitiva dela de aprendizado. Não. Então, é isso que a gente precisa explicar.
Ok. Então, nesse relatório, a gente já entendeu que ele não dá um diagnóstico, né? Ele serve para algumas situações onde você não necessariamente está fazendo uma avaliação psicológica, né? Ele não é conclusivo e a conclusão dele serve para você dar uma orientação, um encaminhamento, dar uma continuidade a esse assunto. E a gente viu a estrutura dele, que é composta de 5 etapas: identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. Ok. Aí a gente tem o artigo 12, que fala do relatório multiprofissional. Ele segue a mesma premissa do relatório, mas a diferença é que vários profissionais vão colocar a opinião deles e vão assinar junto com você, né? Então aqui eu anotei alguns pontos importantes, né? Também tem identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. A diferença é que no procedimento a descrição tem que ser separada. Então, suponha que nessa visita domiciliar do nosso exemplo, tem a ida psicóloga e assistente social. Não precisa mais fazer cada uma um relatório. Vai ser um relatório só, mas na minha parte de procedimento, eu vou descrever como foi o meu trabalho e a assistente social vai descrever como foi o trabalho dela. E ambas vão assinar pelo que elas viram, né? Cada uma vai ter a responsabilidade pelo seu trabalho, né? E na análise também é a mesma coisa. O que é a análise? As principais características de evolução do trabalho. Eu vou colocar qual é a minha análise e a assistente social vai colocar qual é a análise dela, né? E na conclusão, todo mundo assina. Cada um com o seu registro, com o seu número de conselho. Eu não sei exatamente como funciona o serviço social, tá? E aí a gente levanta essa reflexão, né? Esse relatório multiprofissional foi bom, foi ruim? Tem profissionais que acham que foi bom porque dizem que a gente divide a responsabilidade de uma opinião. Muitas das vezes, o que acontece muito no trabalho clínico, se o psicólogo recebe lá no consultório uma criança que ele acredita ser dislexa, ele vai pedir exames para o neurologista, ele vai entrar em contato com o pediatra da criança, ele vai pedir exames na fonoaudióloga, ou seja, vão acontecer... Na verdade, ele vai receber várias opiniões, vários resultados, né? E o psicólogo, ele ia analisar e depois ele emitir um relatório sozinho, que na época era a mesma coisa que o laudo, atestando ou não, dando diagnóstico de dislexia ou não, sim ou não. E agora não. Agora, cada um vai dar a sua opinião dentro desse laudo. No caso, dentro desse relatório, perdão, não é laudo, dentro desse relatório. Então, tem gente que achou bom porque divide a responsabilidade, mas tem profissionais que acharam ruim porque disseram que a gente meio que perde a autonomia. É um documento que não é mais nosso, é de todo mundo. Então, são pontos a se refletir, né? Pontos a se refletir. Deixa eu dar uma pausa aqui que a Lara acordou, gente. Só um minuto.